gente. Com você aí no estúdio, Ô, Flavinho, Fernanda. obrigada, Flavinho. O Flavinho que é especialista em fazer esse suco, sabia? Ele tem uma máquina especial, suco de Rio de Janeiro. Olha aí, tá escrito na tela, neste momento, pra quem não pode ver, eu conto, o Lucas Pedrosa tá com o celular dele cheio de gracinha. Apenas fatos. Escrito, retrospecto, Vasco e Botafogo. Dá pra assistir? Dá pra ver? Dá. 371 jogos pro Vasco, vitórias do Vasco 161, empates 106 e vitória do Botafogo 104. Então, por favor, quero te... Como eu não tô falando com você, eu vou escrever uma mensagem para o Pedrosa. Por favor, eu vou caminhar até a câmera 1. Anderson, você pode colocar aqui. Briguem! Pode dar um zoom no meu celular. Briguem! Se você quiser ler aí, o Pedrosa, vamos lá botar até a caixa alta. Pedrosa. Atenção. Atenção. Agora, vou botar aqui do lado. O que eu vou escrever? Não vou escrever. Ai, Penê Casagrande! Não, você não viu o que eu escrevi? Um F, um O... Um D. Ah, não posso falar isso na televisão. Ah, tá. Entendeu? Aí vem com esses números. Aí o que eu quero responder pra ele? Entendeu? Olha, acho que Você não viu o que eu escrevi? Fiquei com medo de você complementar ali. Não, olha aí, ó. Chegou a hora. Eu posso dar uma sugestão nesse 11 contra 11? Pode, Vini Vamos começar no Casagrande. ataque pra ganhar tempo, né? Como assim? Ué, gente, Verrete e Arthur Cabral. A gente já ganha tempo Ih, aí. já vi que eu tô sozinha, Alex. Alex! Não. É porque eu no gol eu acho que é um duelo mais difícil. Ó, eu tô vendo aqui, cara, vai ser uma lavada, meu irmão. Esse Vasco vai dar trabalho. Vai, começa! John ou Léo Jardim? Vene Casagrande. Ah, sério, vamos começar no ataque. Deixa esse aí pro último. Poupa tempo. Poupa! Não, tô esse indo aí de é um duelo nervoso. difícil, por isso que eu falei pra deixar por último. Vamos deixar por último. Vitinho ou Paulo Henrique? O Paulo Henrique é um dos melhores laterais do futebol brasileiro. E o Vitinho joga vôlei? Uma máquina. A máquina Paulo Henrique, o tanque Paulo Henrique. Paulo Henrique. Eu vou votar. Você votou no Paulo Henrique. Paulo Henrique. Vitinho, na minha opinião, no time do Botafogo, o jogador que mais evoluiu na temporada 25, abraçou a lateral direita. Obviamente que é um garoto ainda, como o Paulo Henrique também, precisa ajustar algumas coisas, mas ele defensivamente é uma peça extremamente importante e ofensivamente também. Nos últimos jogos com o próprio Renato Paiva, eu falei aqui como ele cresceu com o treinador. Ele ganhou uma função um pouco diferente, pisando bastante na grande área, coisa que ele fazia pouco, fazendo até mais gols do que o seu natural. Então o meu voto vai no Vitinho. Você vai desempatar, Vene Casagrande. Eu acho que você vai desempatar tudo. Eu vou ficar aqui só ouvindo vocês e quero ver quem vai me convencer diante desse discurso maravilhoso de vocês Eu dois. só fiz graça. Eu voto no Vitinho. Eu vou votar no Vitinho. Eu só fiz graça. Quer que eu te dê argumento? Ele quis calma votar no aí. Vitinho. Peraí. Não, sério, eu já ia votar no Vitinho. Eu só brinquei. O Paulo Henrique é o jogador que mais vence duelos no futebol brasileiro. Isso é fato, tá? Eu gosto muito do futebol dele, inclusive Eu também. acho que o Paulo Henrique, Eu adoro o no Paulo futebol Henrique. brasileiro, é um dos melhores laterais nessa função. Lateral direito que eu tô falando, tá? É porque, assim, querendo ou não, ele não ganha muito destaque, porque ele joga numa equipe que, de fato, ele vai encontrar mais dificuldade. Se ele jogasse, por exemplo, num Palmeiras da vida, que é um time muito mais ajustado atualmente, ele iria se destacar mais. Eu gosto muito do futebol dele. Dito isso, Só que eu acho que o Vitinho, ele fez uma boa Copa do Mundo de clubes, de verdade. Fez bem. ele tá muito bem em 25. Assim, e ele pegou adversários extremamente difíceis, gente. sim. Ele pegou um PSG, a gente brinca aqui, mas é muito sério. E ele conseguiu fazer uma marcação muito boa diante de um PSG. E o lado dele... Ele é um muito lado complicado. disciplinado. A Ao gente lado sabe disso. do Kvaratskhelia. Ele foi muito bem Exatamente. contra o Ele foi muito bem contra o PSG. E ele também, eu acho que ele foi bem nos outros jogos da Copa do Mundo de Clubes. Embora eu goste muito do PH, se não tivesse a Copa do Mundo de Clubes, eu ia votar no PH. Mas, pra mim, essa competição desequilibra esse duelo. Então eu voto no Vitinho, porque ele fez uma baita competição, inclusive. Acho até que dos jogadores de Botafogo é um que sai muito valorizado dessa competição. João Vitor e o Caio. Caio, a gente teve alguns minutos nele contra o Palmeiras, é o garoto, Caio Eu voto no Pantaleão. João, porque
É que não tem lastro, né? isso. Não tem lastro pra falar. A gente viu o João Vitor jogando e nem tá fazendo uma grande temporada. Fez jogos ruins, fez alguns jogos bons. E o Caio, é difícil falar. Então, vamos votar em quem tá jogando. Eu voto em quem tá jogando, não tem como assim. Qualquer coisa que eu falar do Caio aqui, eu vou estar mentindo, né? Lucas Freitas, que aliás, ele tem um irmão gêmeo. Tem. Você não sabia disso, Que não? joga no Náutico. E é igualzinho a ele. Não, é. Até as mesmas E tatuagens na categoria eles de têm. base, um era do Flamengo, outro do Fluminense. Muito legal, eles são idênticos. Lucas Freitas ou Inclusive, Barbosa. a família assiste ao programa, tá? Um beijo pra ele, o Lucas é um Barbosa. querido. Gosto do Lucas, tá? É uma contratação que a gente estava até comentando sobre a reformulação do Vasco. Acho que é um bom zagueiro. Acho que é um garoto, inclusive, que vai ganhar mais oportunidades ainda com o Fernando Diniz. E eu porque acho que se ele tiver muita minutagem, ele vai agarrar essa vaga. ele Hein? tem uma excelente saída de bola. É um cara que a bola não queima no pé, mas o Barbosa é muito mais zagueiro do que ele no momento. Então, Barbosa, sem dúvida. Eu também voto no Barbosa. Muito bem, eu vou votar também no Barbosa, mas um beijo aí pra Lucas, que é um grande zagueiro. Um beijo pra família toda aí, pro irmão gêmeo. Piton ou Alex Telles? Vai, Lucas Pedrosa! Se fosse o Piton no seu prime, tinha jogo aí, tinha discussão. Mas no momento atual, eu gosto muito do Lucas Piton, sempre falei isso, o Alex Telles vence com tranquilidade. Se fosse o Piton versão 2024, eu votaria no Piton, sem sombra de dúvida. Mesmo o Telles fazendo gol de final de Libertadores, jogando a beça, que o Telles chegou Sim, bem, né? e por que eu votaria no Piton? Porque eu acho que o Piton, na versão 2024, e o Alex Telles, na boa versão dele no Botafogo, o Piton era mais importante pro Vasco, a Alex Telles pro Botafogo. Entendi. Entende? Esse seria o meu desequilíbrio. Lembrando digamos assim. aqui que essa escalação do Botafogo, fonte, Águas de Lindóia. Né? Não, fonte, nossa cabeça. Sim. Entendeu? Fonte, cabeça Até do porque mundo de pode ser a Bob. estreia de um treinador, né? Então, a gente não sabe como vai ser essa escalação. Então eu falei, gente, provavelmente não terão 3 volantes, né? Que esse foi o grande tchá-tchá-tchá do negócio. Sim. Montoro, cadê ele? Tá ali. Fez uma boa Copa do Mundo de Clubes, torcida pedindo muito ele. E o Gregory pode estar saindo ou não, essa informação a gente ainda vai comentar aqui nesse programa. A gente escolheu ser essa formação. Inclusive, chegou a hora. O Moro ou Gregory? Olha só, deixa eu falar. Se este menino realmente sair, Vene Casagrande, você pode pagar a minha terapia. Eu já tô te devendo um botox. Tá Fica mesmo. tranquilo que tá lá na minha lista pra te pagar. Vai aí, Gregory ou Gumora? Poupa tempo. Poupa tempo. Gregory, com certeza, gente. Marlon Freitas ou Tietê? Grandes amigos duelando no 11 contra 11. Poupa tempo também, com todo respeito ao Tietê, né? Mas o Marlon Freitas, o futebol que ele vem jogando, inclusive a gente defende aqui, até mesmo o Ancelotti, o pai, ficar de olho, até porque o filho também pode ficar de olho e passar informação pro Essa pai. ponte vai acontecer. A gente tem eu vários acho que isso grupos vai no acontecer. WhatsApp. Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que o Marlon Freitas é um jogador que pode brigar, sonhar por uma vaga na seleção brasileira, uma convocação, não acho nenhum absurdo pelo futebol que ele vem jogando. Assim, na posição dele hoje, o que ele faz é extremamente importante. Lucas Pedrosa. É mais ou menos isso. O Tietê tá muito bem com o Diniz, tá? É um cara que cresceu bastante, que tem uma história maravilhosa dentro do futebol, inclusive até mesmo ao lado do Marlon Freitas. Mas hoje, tecnicamente falando, o que o Marlon influencia dentro do jogo do Botafogo é um negócio absurdo. Então, vou de Marlon Freitas. Savarino ou Coutinho? Você, Pedrosa? Coutinho. Eu vou votar no Coutinho. Acho que o Savarino, ele pode render muito mais do que ele vem rendendo. E o Coutinho, a gente pôde ver um crescimento dele ali até a parada para a Copa do Mundo de Clubes. Então, no momento, acho que o Savarino não fez uma boa Copa do Mundo de Clubes. Não, então e eu não vou faz ficar um no bom Coutinho. 2025, né? Não Um faz. jogador mais brilhante de 24 no Botafogo, na minha opinião, sobretudo no Campeonato Brasileiro. Regularidade, potente, definidor, né? Ele decidia as coisas. Eu acho que um Mas dos esse motivos ano para ele ter ainda caído não de rendimento encaixou. foi a ausência de 2 jogadores extremamente importantes. Esses jogadores que foram importantes ao lado dele em 2024. Mas eu acho Luiz Henrique, que ele é capaz de performar sozinho, Sim, mas claro. no seu lugar. Talvez ele não Claro. estava jogando no seu lugar em que ele gosta de jogar nessa temporada. Eu também votaria, eu voto no Coutinho. Nuno Moreira ou Arthur? Você, Lucas Nossa, Pedrosa? Nuno Moreira. Nuno Moreira. Nuno Moreira. Eu comentei isso aqui outro dia.
Já deve ter uns 3 meses, assim, e a galera me chamou de maluco. O Nuno Moreira é uma das melhores contratações ofensivas do futebol brasileiro em 2025. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ele é um ponta que entrega gols, que entrega assistência, que é técnico, que chegou e não precisou de adaptação, vestiu a camisa do Vasco como se estivesse ainda no Casa Pia, jogando demais. Então eu gosto do Arthur, acho que é um garoto que cresceu bastante também com o Botafogo, principalmente nos últimos 2 meses, digamos assim. Mas eu voto no Nuno Moreira pelo momento. Ryan, você também votou nele, né? Eu voto no Moreira também. Ryan ou Montoro? Agora vai começar a ficar quente. A gente pulou o goleiro, hein? Vambora. Ah, isso aí é poupa-tempo também. Poupa-tempo? Com todo respeito ao Montoro. Ele chegou agora, Fernandinho. Pô, mas os jogos que ele jogou foram poucos minutos, mas ele arrebentou a boca do balão. O que o Ryan vem fazendo com a camisa do Vasco, e eu tenho certeza que o Pedrosa vai concordar comigo. Gente, o Ryan é o jogador que mais cresceu desde a chegada do Fernando Diniz. E assim, se antes a gente cogitava numa possível venda do Ryan, eu acho que agora o Vasco da Gama tem que fazer o possível para ficar com esse garoto pelo menos até o fim da temporada. O Ryan é o melhor jogador da era Diniz. É tranquilo falar isso, é tranquilo. É um cara que veio e mudou da água pro vinho. Eu comentei até isso. O Ryan deve ter quase 2 anos de profissional. Ele não evoluiu em 2 anos como profissional o que ele evoluiu no último mês com o Fernando Diniz. Ryan, sem dúvida. Eu vou votar no Montoro. Porque os minutos que eu vi me agradou bastante. O potencial desse jogador, então o meu voto é nele. Ele tem realmente muito potencial, tá? Esse moleque. O Montoro é gente vive muito numa bom de bola. democracia, Fernandinho. Arthur Cabral ou... Como é que o menino explicou lá na Argentina pro Flavinic? Veguete, que fala o nome dele. Eu pedi pra você perguntar pra ele, tu eu não vou perguntar perguntou. pra ele, mas... Vai, vamos falar Verrete, que a gente tá falando tem uns 3 anos já, né? Pô. Verrete ou Arthur Cabral, Lucas Pedrosa? O artilheiro do Brasil. É muito fácil essa. Oi, gente. Essa é fácil. Fernandinho. Ia ter que penar pra achar alguém que eu ia votar em outro. Deixa- E esse já saiu. Nem você vai votar no Arthur Cabral. Deixa o meu Eu acho cal- que nem o Arthur Cabral. Se botar ele aqui, ó, aí, participação, Arthur Cabral. E aí, Arthur Cabral ou Verrete? Vocês Ele vai falar, votaram, Verrete. engraçadinhos, no O teu Verrete? ex, eu votaria no teu ex. No meu 99? Votaria. Ah, sim. Não, no momento... Igor Jesus. Que isso, Venê? Ah, não, é porque eu tenho que ser justo pela minha coerência com o Vitinho. O que o Olha Igor aí. Jesus fez na Se Copa fosse do o Mundo. Igor Jesus, eu votaria no Igor Jesus. Deixa eu com falar. todo respeito ao Verrete. Está 5-5. Quem vai definir o desempate do confronto é John e Léo Jardim. Eu vou começar. Vocês sabem como eu adoro o Léo Jardim, né? Vocês sabem disso. Pra mim, o Vasco não estaria onde está na Copa do Brasil, na Sul-Americana, isso efetivamente falando. Se não fosse esse cara aqui. Bom goleiro, fora de série, nossa fábrica maravilhosa brasileira. E o John é a mesma prateleira do Léo, um ótimo goleiro, enfim, um jogador com muito potencial e que ultimamente, nesse 2025, por conta até de algumas coisas desorganizadas, tem sido definidor de resultados para o Botafogo. Sim. Porque se não fosse o John, o resultado poderia ter sido outro. Porque, por conta de uma desorganização, o goleiro acaba podendo mostrar mais o seu potencial. Então, eles estão na mesma prateleira. E é o momento. No momento, tô vendo o meu John arrebentando, entendeu? O meu John fechando o gol contra a PSG. Então, meu voto vai ser no meu menino John. Lucas Pedrosa, chegou a sua vez de votar. Primeiro que eu concordo com tudo que você disse, é muito importante a gente deixar isso claro. Eu acho que realmente o John é um goleiro da mesma prateleira que o Léo Jardim e vice-versa, né? Mas né, se a gente tá falando de igualdade, eu vou escutar um pouco do meu coração. É isso aí. Eu tava chateado com ele, tá? Que esse negócio de bafafá, de que ia renovar, de que demora, 1,5 milhão. não sei o quê. Mas ele resolveu a vida dele. Quer reclamar, manda áudio, Então, Pedro. ele resolveu a vida dele. E a última lembrança que tenho de Léo Jardim Você vai se- é simples. Ele defendendo 3 pênaltis na Eu Copa do torci pra ele Brasil. votar no John. Pode ir lá, Vene Casagrande. Léo Jardim. Você vai desempatar o confronto inteiro, porque está 5-5. Eu votei no Que John. responsabilidade. Ele votou no Léo Jardim. Você vai definir quem vai vencer aqui, Vasco ou Botafogo. O Léo Jardim ou o John, quem é o melhor goleiro? A gente fala sempre do momento, né? O momento, obviamente, não é o último mês, é os últimos 3, 4 meses. Vai, ô Vene Casagrande. Antes de é mais você. nada, eu preciso deixar muito claro aqui pro nosso público que eu sou apaixonado por esses 2 goleiros. Sim, Vocês todos sabem nós, disso. todos nós. Quando o Botafogo contratou o goleiro John, eu super elogiei, independentemente de como seria a trajetória dele com a camisa do Botafogo, e deu super certo, tanto é que renovou recentemente. E o Léo Jardim, já elogiei bastante ontem aqui na renovação dele, acho que foi uma baita contratação no Vasco, a permanência do Léo Jardim, pelo menos até a página 2, né? Mas
eu preciso escolher um. E aí? Eu vou escolher o Léo Jardim e eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar o porquê. A cara dela de Eu preciso. A cara dela de gol contra. Eu preciso dizer qual foi o meu critério de desempate nesse duelo, que é um duelo muito difícil. E repito, por isso que eu pedi pra ficar por último. Porque, assim, de fato, pra mim é o duelo mais difícil desse 11 contra 11. Cara, assim, o Léo Jardim, ele vem sendo mais decisivo pro Vasco da Gama do que o John nos últimos tempos. Não. A importância do Léo Jardim pro Vasco, na minha concepção, é maior do que a do John pro Botafogo nesse momento. Não, Veneno, não, claro que não. Por isso que eu pesei nessa escolha, Léo Jardim. De verdade. Léo Jardim. Deixa eu olhar aqui quantas vitórias tinham pro Vasco aqui. Opa, 161, 162. Mais uma vitória do Vasco. Não, de verdade, mas é um absurdo. Veneno, O que eu acabei de comentar, de Tu verdade. quer o quê? Quer o técnico pra tentar empatar? Não tenho nem técnico agora. Ué, como não tem? Eu não sei se vai o caçapa ou o menino. Ué, pode botar os dois juntos, que não dá o Diniz, pô. Ih, agora ferrou, Veneno. Viu só? Escolheu o garoto era maluco. garoto é maluco. Você que tá alimentando ele hoje. Não, mas- É você, que eu não tô nem falando com O ele. Léo Jardim, Fernandinha, não tem como. Assim, eu adoro o John, eu gosto muito do John. Mas o que o Léo Jardim vem fazendo com a camisa do Vasco... Venê Ele Casagrande. conseguiu parar na seleção brasileira, atuando pelo Vasco. Eu não sei como o John não foi para lá ainda. O cara tem Libertadores, tem tudo. A volta do Lloyd Augusto aos treinamentos de ontem, treinar também agora pela manhã lá no CT Moacir Barbosa. Você levaria o Lloyd já para esse jogo de sábado ou acho que dava uma poupada até por não ter participado de todos os treinos, Jean? Depende do que ele fez na Angola, Emerson. Se lá ele fez um treinamento também, porque hoje você querendo, você treina em qualquer lugar, né? Qualquer lugar, qualquer país, te dá uma cartilha, você vai conseguir. Não é a mesma coisa de você ter o contato com bola, com o grupo, com as instruções, tudo. Então, eu acho difícil que ele vá para o jogo. Eu acho que vai precisar de um período de adaptação, né? Porque, como eu falei, eu não sei o que ele fez lá. Agora, se ele for pro jogo, eu tenho certeza que ele treinou lá. Aí tá tudo certo. E que ele possa botar a cabeça no lugar e jogar também, né, Emerson? Pô, quem tem filho grande é elefante, né, cara? Para com esse e aí, vamos jogar, né? Vamos jogar e para de mão na orelha e não sei o quê, historinha. E... Ninguém aguenta mais isso aí, cara. Eu tô meio sem paciência pra isso aí, sabe? Vai lá dentro do campo, mostra o futebol, joga e segue o jogo, sabe? Ninguém precisa ficar também levando na palminha da mão. Acabei de falar, jogador de futebol tem sentimento, tem tudo, como a gente. Só que o cara tem que merecer a parada também. O cara tem que estar com a cabeça no lugar. E por falar em filho grande, tem quem também pode estar na relação do jogo de amanhã, é o GB, né? Que, como você disse, já estava fazendo hora extra lá no Sub-20, né? Ó, o coraçãozinho pro meu jogador aqui, ó. Agora eu aprendi a fazer esse coraçãozinho aqui, Emerson. Antes eu fazia um, ficava meio feio. Agora eu tô fazendo um mais bonito. Eu aprendi com a Maria, com a minha filha. Opa, recolhe aqui um coraçãozinho novo. Só não pode levantar um pouco o dedo, mas tudo bem. Não, senão vai ficar um coração meio suspeito, vai ficar um negócio meio chato, Cara, o GB fazia hora extra um bom tempo na base do Vasco. Ano passado já fez gol no profissional, não deveria nem ter descido. E eu tô muito curioso para ver o GB com o Fernando Diniz. Porque o GB, ele é um jogador que tecnicamente ele é piada. O cognitivo do GB é muito bom. Mas às vezes o GB ele se desligava da parada, assim. Ele fazia uma jogada boa e daqui a pouco ele, sabe, dava uma... Me aposentei aqui, me aposentei. Aliás, o Emerson adora meu aliás. A entrevista do Luiz Henrique pós-jogo contra o Real Madrid, a cutucada que ele dá nos Galácticos do Real Madrid sobre a história de correr, de marcar e de lutar. Que a equipe dele, todos eles participam da fase ofensiva e da fase defensiva. Um recado nítido. Tem vários cortes da internet aí mostrando o Vinícius Júnior e o Mbappé andando. O PSG tocando a bola e eles... E o GB, ele precisava mudar essa postura dele, sabe? Ninguém tá pedindo para ele virar um marcador nato, né, Emerson? Mas ajudar um pouquinho. Inclusive, Emerson, falar baixinho aqui? Posso falar baixinho aqui? Uhum. Nos primeiros treinamentos do Diniz, teve um dia que ele passou mal. Passou mal. Sabe? Diniz deu uma exigida nele, ele passou mal. Faz parte do processo, cara. Faz, se eu jogasse no Vasco, se eu fosse bom jogador igual ele,
também ia precisar de puxão de orelha, eu também já tive 18, 19 anos. Gente, tudo isso faz parte do processo. Tudo isso faz parte do processo, sabe? Isso aí é normal no mundo do futebol. E que bom que o GB tá caindo nas graças aí do Fernando Diniz. E tem um detalhe, Jean, a gente no futebol, né, tem essa expressão nova, o todo campista, né, o cara que joga em todas as posições do meio campo. Como é que seria um todo atacante? Porque o GB, eu vejo ele jogar em todas as posições do ataque, centroavante, ponta esquerda, ponta direita, até como se fosse um 10, ele pode jogar ali como se fosse ali um cara que fosse um pouco atrás do centroavante, né? Eu não gosto dessa expressão, porque o Guardiola fez ela do Messi uma entidade, que é o falso 9. Que aquele Barcelona lá do Guardiola, o Messi era o falso 9, né? O GB é um cara... Claro que o Messi e o GB, característica completamente diferente. Mas o GB tem um entendimento do jogo que ele pode perfeitamente sair da área e fazer esse jogo de associação para o atacante entrar. Perfeitamente. Ele tem a leitura de fazer essa parada, Emerson, sem dúvida nenhuma, sabe? Ele pode ser um 10, um 9 e um 10 dentro da mesma partida. Eu vou falar um negócio agora aqui, eu vou me arrepender amargamente. Mas eu vou falar, Emerson Rocha, porque eu gosto de dar parâmetro para quem está nos assistindo. Lembra daquele tal Devair lá em 97, Emerson Rocha? Que ele saía da área para um outro cara entrar? Esse tipo de movimento o GB sabe fazer. Exatamente. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma que o GB sabe fazer isso. Ah, o GB é o novo Evair, Jean? Claro que não. Deixem de ser hipócritas. O Evair é um jogador acima de qualquer possibilidade média, era um fenômeno. Mas o GB sabe executar o que o Evair fez lá em 97. Sem dúvida. Deixa eu mandar um abraço aqui para o José Luiz Lisandro, perguntando sobre o Estrela. Ele voltou a sentir? Não, ele inclusive participava. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Flu, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vascão. O Vasco que vai enfrentar o Botafogo nesse final de semana na volta do Campeonato Brasileiro. O artilheiro Verratti é a esperança de gols para o Gigante da Colina, já marcou 4 vezes aí contra o rival Botafogo. Jogaço, deixa o seu palpite, o placar para esse jogo. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!